Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Zona 2 Casts. Estou aqui com meu amigo e parceiro Afonso Júnior para mais um bate-papo bem legal. Mas antes de tudo, não esqueçam, marquem aí, sigam o canal, fortaleçam também, né? Compartilhem e fortaleçam, né, o canal, porque isso aqui é para vocês. Importante sempre se inscrever, né? Fazer inscrição, acho que ajuda a gente aí, como a gente sempre fala, né? Não tem fins lucrativos, né? É só para divulgar o esporte e acho que vocês tem muito a contribuir com a gente, né? Com certeza, é para vocês. E não esquecendo, Igor, 21 de abril, Igor. O que é que tem dia 21 de abril? 21 de abril, Corrida de Tiradentes. Não percam, dá tempo. As inscrições aí da Corrida Tiradentes sendo realizadas aí no site da 2Go e também no Ticket Sports, como vocês estão vendo aí. Corrida Tiradentes, percurso 5 e 10 quilômetros, dia 21 de abril, com largada às 6 horas da manhã na Avenida das Torres. Né, coisa realizada pela 2Go Sports aí, e com certeza a corrida mais tradicional de Manaus, e com certeza será um sucesso, se Deus quiser, né, Igor? Espero que vocês façam a inscrição, ainda dá tempo. Dá tempo, até o dia 12, né? Isso, até o dia 12 de abril as inscrições ainda dá tempo. E hoje, Igor, convidado de peso hoje. Por favor, faça as honras. Hoje a gente está recebendo aqui, né, um excelente atleta amazonense de águas abertas, não só de águas abertas também, né, de piscina também. Sim, mas que veio se destacando aí em cenários, né, internacionais, inclusive, nas águas abertas, nosso amigo Vitor Gadelha. Seja bem-vindo, meu amigo. Pô, eu que agradeço aí o convite, é uma honra estar aqui com vocês. Eu gosto muito de sempre estar falando aí de natação, de maratona aquática, e ter esse espaço aqui é uma coisa muito legal, não só para o Amazonas, mas para toda a difusão do esporte aí no Brasil, né? Então, obrigado pelo convite e vamos lá. Vamos, isso mesmo. E a gente já começa daquela mesma maneira, né? Começar pelo começo, né? Justamente, se apresente para todo mundo. Quem é Vitor Gadelha, afinal, né? Para quem não conhece ainda, né? Se não conhece, já tá errado, né? É verdade. Nada. Então, como os meninos falaram, eu sou o Vitor Gadelha. Eu sou nadador, ultramaratonista aquático, né? Eu comecei na natação por volta de 11 anos, a natação competitiva, né? E aí, um fato engraçado que eu comecei porque eu queria fugir da educação física na escola. Eu não queria fazer educação física, e aí a escola obrigava que a gente estivesse federado em alguma coisa, né? Pra poder não fazer. Uhum. E aí eu fui, e eu já gostava de natação. Mas aí quando eu cheguei lá na Caco Nadadores, há muito tempo atrás, a primeira coisa que eu cheguei lá e falei foi: não quero competir, só vou nadar para fugir da educação física. Só não quero fazer educação física. Não, e começou de um meio diferente, né, de muitos, né? Geralmente o cara começa a nadar porque, pra, né, não morrer afogado, etc. Mas o cara já, não, quero ir pra fugir da educação física. Na verdade, eu já sabia nadar, né? Eu sempre nadei desde pequeno, mas assim, foi um incentivo a mais ali. E aí, com menos de um ano, me convidaram para eu participar da competição de estreantes, né, de piscina. Cara, eu fui lá, eu ganhei 2 provas, em uma eu fiquei em segundo ou terceiro, não lembro agora. E aí comecei a gostar, eu vi que aquele negócio era bacana, né? Já pensou em competir, né? Aí a partir daí comecei a me dedicar, fui treinando, mas não tive tantos resultados assim na piscina. Mas eu sempre gostei de nadar provas de fundo. Então, minha especialidade era provas de costas, sempre nadei costas, né? E provas de fundo, que era 400 e 1.500. Aí foi quando recebi um convite para estar fazendo a primeira maratona aquática. Eu fui pro Rei e Rainha do Mar em 2009, se não me engano, 2010. Sim. E aí foi quando eu descobri que eu gostava de maratona aquática. Isso você já tava com quantos anos, mais ou menos? Eu não lembro exatamente o ano, né? Mas eu tava por volta ali de uns 14 anos. Cara, novo ainda, hein? Novo. Era uma prova curta que eu fiz lá. Hoje já tem prova de 10K, acho que já tem até 15 no Rei e Rainha, né? Mas naquela época eram provas menores. Acho que eu nadei 3 ou 4 quilômetros só. E aí eu gostei muito daquilo. Pra mim, se desafiar no mar, no rio, é 1000 vezes melhor do que na piscina, né? E a partir daí eu comecei a querer só maratona aquática, né? E em 2012, com 15 anos, vem aquela etapa na nossa vida que a gente começa a se dedicar para vestibular, né? Tem que se preocupar já com o futuro, com a vida adulta. Eu dei uma diminuída nos treinos. Eu era bolsista na escola, então eu só participava de jogos escolares. Uhum. Mas aí, com 17 anos, em 2014, eu coloquei um objetivo na minha cabeça,
que eu ia fazer uma ultramaratona. Até então, ninguém no Amazonas tinha feito. O que que é, assim, só pra tirar a dúvida da galera que tá vendo a gente, até minha mesmo, porque eu vim da natação, mas eu confesso, eu nunca fui muito adentro do que é a maratona aquática. Show. O que é maratona aquática? A partir de quantos km se torna maratona aquática? Vamos lá. Oficialmente, pelas regras, né, da Federação Internacional, meia maratona aquática 5K, maratona aquática 10K, ultramaratona acima de 15. Perfeito. Então, Entendi. até o momento, ainda não tinha feito nem a maratona aquática, que é 10K oficialmente, né? Mas em 2014 teve o Rio Negro Challenge aqui, a gente vai falar um pouquinho mais do evento depois. Exatamente. O Samir Barel, que é um ultramaratonista super famoso aí pelo Brasil, é meu treinador. Ele veio aqui com uma equipe e a galera sempre falava 14 bis, 14 bis, 14 bis, e eu, pô, que prova Que é é essa? isso, né? Aí foi quando eu conheci. A 14 bis é uma das provas das ultras mais tradicionais do Brasil. Salvo engano, hoje ela já deve estar na 54ª edição, ou talvez até mais. Pô, bastante tempo já. Junto com o Almirante Tamandaré, é uma das provas mais tradicionais do Brasil, né? E em 2014 eu resolvi que eu ia fazer. E aí comecei a treinar de novo, me dedicar só à maratona, mas aí coloquei na cabeça que eu ia fazer só ultra, não ia mais fazer prova de piscina. Perfeito. E a partir daí, depois que eu fiz a primeira 14 bis, só fui aumentando a distância, né? 14 bis são 24 quilômetros. Sai de Bertioga até o Guarujá. Olha Daí aí, essa é foi a a primeira que eu fiz. 50ª edição, não é verdade? Na verdade, essa foi a segunda que eu fiz. Ainda teve uma antes que eu acho que não tá aí no Instagram. Acho que essa foi a segunda já. É 24 quilômetros aí, 6 horas Isso, e 15. 6 horas e 15. A primeira que eu fiz 5 horas e 48. Tá, então a transição sua de piscina pra maratona aquática foi nessa faixa aí, 2014, né? Que você Isso. tomou. Não, pera aí, eu vou me dedicar à maratona aquática agora. Exatamente. E aí, com a maratona aquática, eu comecei a querer fazer apenas a ultra, que aí já é de 15 pra cima. E aí foi quando eu comecei a me especializar nisso. Então, fui atrás de toda a equipe, né? Nutricionista, fisioterapeuta, treinador. É porque é outra pegada, né? É outra pegada, é totalmente diferente. Assim, só pra vocês entenderem, vocês que acham que é simples o negócio de um processo desse, não é não, cara, é difícil. Eu nem imagino como deve ser, mas a gente vai descobrir agora. Mas como é que é? Conta pra gente aí, Vitor, essa situação assim, dessa transição. Porque você sai de 5K ali, né, mais ou menos, para mais de 15. O volume de treino, como é que é isso? É absurdo, né? Cara, o volume de treino Eu não sou da área da educação física, né? Tava conversando, todo mundo se surpreende que eu sou engenheiro, né? Mas eu sempre gostei do esporte e com isso eu sempre fui muito curioso. Então, o que eu sempre conversei com o meu treinador, né? Eu já tive essa curiosidade também. Pô, como é um bom treino? Porque eu sempre gostei de entender o que eu tô fazendo para poder chegar naquele meu objetivo. Perfeito. Não sou de discutir o treino. Meu treinador sabe o que é melhor para mim, ele vai me mandar. No máximo eu vou reclamar ali, tentar negociar alguma coisa, mas vou fazer, né? Mas eu sempre gostei de entender o porquê do que eu tô fazendo aquilo, né? E o que ele sempre falou foi, uma ultramaratona, se eu fosse fazer, por exemplo, uma prova de 24 km, eu não vou treinar 24 km todo dia, porque é desumano, ninguém tem nem tempo para fazer isso, né? Então, o que a gente coloca ali como objetivo na natação? A gente treinar o volume semanal, igual a prova. Então, uma prova de 24 km, eu consigo fazer bem, nadando ali 25, 30 km na semana, consigo terminar a prova bem. Quero ir para pódio, quero fazer performance. Então, aí a gente começa a subir um pouco mais. Mas, no geral, é um treino desafiador. Não vou dizer que é fácil, porque não é, eu sei bem disso. Imagino. Mas a gente sempre tenta dividir na semana ali de uma forma que a gente chegue no volume semanal igual à prova, né? Uma prova. Entendi. Então, sempre levando em consideração, porque você já fez outras provas, né? Além de 17, teve o Bisa, né? A Bisa foi a maior de todas que eu já fiz. E aí, já o volume, então, já de treino também foi maior? Então, Nossa. a Bisa já foi um pouquinho diferente, né?
Tem duas a Bisa, provas... 40, pra quem não sabe, 48, são 48, né? O 49, 48. Tem duas provas que são as mais importantes, digamos assim, no meu currículo, né? Uma é a Capri-Napoli. A Maratona del Golfo Capri-Napoli são 36 quilômetros. Sai da ilha de Capri até a cidade de Nápoles, lá na Itália, né? E ela é uma prova do circuito mundial de ultramaratonas. É legal, cara. Eu nadei a prova amadora, tem a profissional também. A profissional é só os convidados. A amadora, a gente manda o currículo, eles analisam e dizem se você pode ou não nadar. É, porque não é pra qualquer um, não, mano. É verdade. Exatamente. Então, em 2017, eu fui pra Capri-Napoli e era uma... Pô, até hoje é a maior prova que eu tenho no currículo de peso, né? A Bisa, apesar de ser maior de distância, mas ela não tem o mesmo peso que a Capri-Napoli. Então foi, falando um pouco de treinamento... Então, assim, não em relação à distância, mas então a Capri-Napoli seria a maior prova que você já fez. Exatamente. Então. A Capri-Napoli, para vocês terem uma noção de treinamento, eu rodava uma média de 60 a 70 km por semana, em uma média de 10 treinos só de piscina, fora musculação e fisioterapia que eu ainda fazia. Tá falando de treino de natação, né? Só de natação. Isso em horas, assim. Não vou nem levar em consideração o pace que você treina, né? Mas, assim, vamos falar em horas, assim. Por dia, 2 horas treinando na piscina? Depende. Tinha dias que eu fazia um treino de 2 a 2 horas e meia de manhã, ia pra faculdade, que eu estudei na UEA, ali do lado da aquática, então era muito próximo. Uhum. Eu ia pra lá, no final do dia eu voltava e nadava mais 1 hora. Caraca. No caso, então seria era uma um média treino de... mais regenerativo, esse treino de 1 hora ou não? Não. Ou Não. ele Era no ritmo de prova normal. Só que era um volume menor. Sim, era um entendi. volume menor. Então eu chegava a rodar uma média de 13, 14 quilômetros no dia. Pois, Entendi. uma dúvida que eu tenho, tá? Isso a maior parte do seu treino é feito em piscina. Todo o meu treino é feito em piscina. Daí o Essa Instagram da é a Capri-Napoli, o Instagram oficial da Capri-Napoli. Todo ano a gente tem. Eles fazem 2 etapas amadoras por ano e uma profissional. Olha a vista, parece que é bem bonito lá, né, Vitor? Ah, é maravilhoso. É. Mas eu te confesso que eu não aproveitei quase nada. Bem legal mesmo. Esse ano a gente... Tem uma ideia de quantos atletas largaram lá? Ou que largam, assim, uma ideia? Na amadora, a média é de 4 a 5 atletas por etapa. É muito seletivo o negócio, É. né? Na profissional, como ela é da FINA, né, que é a Federação Internacional de Natação, ela fica uma média ali de 15 a 20 atletas. Entendi. E assim, né? É um esporte totalmente solitário, né, meu amigo? É totalmente Porque solitário. ali é você não... É difícil até você cruzar com alguém, ou quando cruza é aquele momento e... Tem até algumas histórias que eu ia contar agora na parte do... A gente tinha vamos pensado em falar. pensar aqui nos perrengues de prova, né? Eu ia comentar sobre Já isso daqui começa a logo pouco. aí. Já Então vamos. bora aproveitar. Cara, Capri-Napoli foi um evento à parte, né? Como eu tava falando, é assim, a maior prova a nível de peso mesmo pro currículo, né? Só de ter o troféu lá em casa é um negócio assim, são poucas pessoas que têm, principalmente no Brasil. E o pior treino que eu já fiz foi me preparando para Capri-Napoli. Pra vocês terem noção, Qual foi esse treino aí? eu treinava de 60 a 70 quilômetros por semana, né? Cara. Então já era um negócio absurdo. Vocês já nadaram na piscina do SESI, provavelmente, né? Nadei, mas não acho que assim, perpendicular, quando eu era bem pequeno. Eu fiz um treino lá de 6 horas na piscina de 50 metros. Caramba. Caramba, Foi o bicho. treino mais difícil, porque o que eu costumo dizer? A ultramaratona é uma prova 70% cabeça e 30% só o corpo. O corpo a gente consegue treinar tranquilamente o ano todo. A cabeça, se no dia ela falhar, já era, acabou tua prova. Então, Imagina. a gente tem que fazer um treinamento mental também. Enquanto eu estava competindo, eu tive acompanhamento psicológico também, para a gente ter um resultado bom, né? Essas aí são as fotos do dia. E nesse treino, eram 6 horas. Eu tenho uma escoliose grande, então tenho dificuldade um pouco na coluna, às vezes eu sinto dor. E 6 horas na piscina. Eu ia fazer lá na aquática, a piscina é de 25, eu falei pro papai, pô, Não sem dá, condições, né? vamos pelo menos pra piscina de 50. A ideia era ir pro Rio,
Só que assim, 6 horas também no Rio é complicado, a gente precisa de toda uma estrutura, tem custo envolvido, tem vários fatores. E aí o SESI, a gente conhece o pessoal de lá, entramos com pedido, eles aceitaram que eu fizesse esse treino lá. E, cara, fazer 6 horas rodando ali de um lado pro outro, 50 metros. Nadei... Era uma rodagem, era, Vitor, assim? Ou era dividido? Era só um longão. Comecei 6 da manhã, terminei meio-dia. 24 quilômetros. Nadei a 4 por hora ali, uma média de 1,30 mais ou menos. Só Mas não, uma média fazia a hidratação como se eu fosse fazer na prova. Mas aquela prova foi exatamente um mês antes da Caprinapa, antes de eu viajar. Aquela prova me deu a confiança que eu precisava para ir fazer a prova tranquilo. Então, assim, foi quase metade da prova, né? Basicamente. Não, ali. mais da metade. Mais da metade. E ali... Eu quebrei, nadei costa, porque, cara, é exaustivo. Mas me deu a confiança que eu precisava, sabe? E aí, já entrando na prova, né? A gente... Cara, eu era novo, salvo engano, eu fui com 20, 21 anos, mais ou menos. 22 no máximo. E era uma prova que exigia muito, que eram 36 quilômetros, né? Como o Igor citou ainda agora, né? Natação é um esporte solitário, então meio que eu não tinha parâmetro, eu não tava vendo as outras pessoas. Uhum. E eu lembro, o Samir, que é o meu treinador, foi no barco comigo. E aí tinha algumas equipes de revezamento. E aí eles iam fazer outros 36 revezando. Entendi. Se não me engano, era a cada 30 minutos lá que eles trocam. Né? Não lembro se é 30 minutos ou 1 hora. E aí tinha uma equipe, eram 4 ou 6 meninas mais novas, na faixa de 15 anos, né? E aí o Samir olhou pra mim assim, ele, elas vão largar depois. Depois que elas largarem, tu já vai estar aquecido. Como elas vão estar revezando, elas vão estar nadando forte. Então tu já entra atrás e tenta ficar um pouquinho no vácuo pra descansar um pouco. Né? Cara, elas chegaram, passei eu acho que 1 minuto e não deu mais. Que elas estavam muito fortes. E aí, cara, teve outras coisas também. O meu barco quebrou. A gente nunca espera, né? Isso é um ponto importante de citar, que eu acabei esquecendo, né? Na ultramaratona, geralmente a gente vai com um barquinho de apoio do lado. Que serve justamente para fazer não só a guia o guia do direcionamento, mas também segurança, vai levando a alimentação. Então, o meu barco quebrou algumas vezes, foram 3. Caramba, algumas vezes. Eu sou o cara fazendo uma travessia aí. O meu barco quebrou. Na primeira vez foi rapidinho, eu continuei nadando. Na segunda já demorou um pouco mais. Mas aí você para ou continua aí? Então, pela regra, o tempo continua contando, né? Certo. Então, assim, da primeira, fui nadando. O Samir tava no barco, continuou olhando. Tava o Samir e a minha tia. Aí minha tia ficou no barco olhando também, né? Na segunda vez, o Samir brigou lá com a organização. Enquanto a minha tia ficou no barco, enquanto estavam consertando, o Samir pulou pro barco da organização para me acompanhar. Na terceira, como já foi muito pro final da prova, já tava entrando ali na noite e tudo, aí já começou a ficar perigoso, aí eu fiquei parado enquanto consertava o barco. Foi uma questão ali de uns 3 minutos, mais ou menos. Tá. 3 a 5. Entendi. Pensei que tivesse sido bastante tempo, assim, pra conseguir. Não, mas isso daí é tempo. É muito tempo, cara. Eu digo mas... assim... Eu entendi. E aí, assim... Não só por isso, né? Mas também por eu estar ansioso pela prova. Era uma prova importante e tudo. Eu acabei fazendo muita força. Minha estratégia... Hoje, eu tenho a noção de que não foi a melhor estratégia. Naquela época, eu achava que era. E, cara, com 8 horas de prova, eu já tava exausto. Não aguentava mais. E aí... Um dia, acho que o Afonso já conheceu o Samir, mas um dia, se vocês tiverem a oportunidade de conversar com ele, vocês podem até perguntar. O Samir é um cara extremamente educado, super simpático, conversa com todo mundo. E a primeira pessoa, o primeiro atleta que ele brigou na vida dele fui eu. Que foi justamente na Caprinápolis. Hoje eu não vejo mais, mas antigamente ele contava muito essa história, né? Porque com 8 horas de prova, eu já não aguentava mais. E como eu falei anteriormente, né? O psicológico vai embora, o corpo não responde mais. E aí eu cheguei pra ele e falei, Samir, eu não aguento mais, eu não consigo mais fazer força.
Aí com o 8 Samir horas, né? tentou conversar, isso com 8 horas já de prova. 8 horas eu tava com uma média de mais ou menos 30 quilômetros, faltava 6. Caramba. E aí eu falei pra ele, cara, não consigo mais, não aguento. Aí ele conversou, eu não aguento. Aí foi quando ele teve que falar um pouco mais duro, né? Aí eu até lembro que ele falou algo mais ou menos assim, pô, tu veio lá pra Manaus, tu veio lá de Manaus pra cá pra desistir agora? Tu já nadou 30 Pra quilômetros? morrer na praia. né? É, literalmente. Aí quando eu vi que ele também já tava um pouco irritado de eu reclamar, eu fiquei calado, depois continuei reclamando. Mas aí a gente conseguiu. Entrou uma corrente de vento muito forte também. Atrapalhou pra caramba, só pra você ter noção. Eu fiz 30 quilômetros em 8 horas, os outros 6 eu fiz em 3 horas. Caraca. Mas no final eu consegui terminar os 36, terminei 11 horas, fiz 11 horas de prova e ganhei a prova no individual masculino. Pô, legal, olha aí, ó. Tá aí o troféu. Cara, aí é um- já era o TBT, Ah, então foi em tá. 2017, Já foi é. dia 30 de junho de Foi 2017. 2 anos depois, né? No Foi. caso, na verdade. Fiz 11 horas de prova. Esse troféu são poucas pessoas no Brasil que tem. Acredito que dá pra contar em 2 mãos aí. Esse troféu aí, né? Da profissional, acredito que só quem tem é a Ana Marcela, não tenho certeza. Da amadora, a gente tem mais alguns. Não sou só Entendi. eu, mas são poucos também. Mas deixa eu te fazer uma pergunta com relação a essa situação, amador e profissional. Você acha que o que faltou pra ti, de repente, virar um profissional? O quê? Expressividade? Realmente, cara, vou mudar o mindset aqui, vou... Cara, tem algumas coisas. Eu não digo nem o mindset em si. Porque eu acredito, eu brinco sempre que eu tô no limbo entre o amador e o profissional. Porque se você pegar resultados, eu tenho resultados expressivos que podem ser me computados levar como a ser um profissional. Se eu quisesse continuar treinando, eu poderia conseguir chegar lá. Entendi. Mas, ao mesmo tempo, eu não tinha aquela força de vontade de me dedicar 100% só à natação. Entendi, perfeito. Que é o que tornaria profissional, Que é de o que fato, me né? levaria a isso, né? Eu sempre quis trabalhar na área de engenharia, né? Antes eu quis ser médico por um tempo, mas depois me encontrei na engenharia e eu quis ser engenheiro. Então, o tempo que a gente gasta ali estudando cálculo, física, álgebra da engenharia, Demanda tempo, né? demanda muito tempo que eu não teria treinando, então não iria ter o mesmo resultado, Uhum. né? Fora que, querendo ou não, a gente sabe que no Brasil o apoio para o esporte no geral não é tão grande quanto, por exemplo, o futebol. A gente sabe disso, Sim, é inegável, todo mundo entende. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que na natação, principalmente na ultramaratona, por não ser tão difundido naquela época, era um pouco mais difícil. Entendi. Porque de Então- fato, assim, quando a gente para analisar, né, a gente percebe muito a questão da ultramaratona quando chega nos Jogos Olímpicos, né, que dá uma expressividade maior. Mas, e aí, se você não vê atletas despontando, acaba que cai no esquecimento. A Ana Marcela é um exemplo, ela puxa muito isso pra cima. Agora eu acho que ela tá quase se aposentando, né? A gente ainda não sabe ainda, né? Ela falou que tá na preparação para os próximos Jogos Olímpicos, Então, mas não sabemos ao certo como é que tá. mas aí quando tu para analisar, ela que é a que tem a maior expressividade hoje, levantando a bandeira da ultramaratona, né, cara? Então, assim, é uma pena. Então, assim, pra mim teve muito um pouco desses dois lados, né? Um pessoal de não querer ser profissional, não queria ter essa responsabilidade tão grande, até porque pra mim natação é um negócio prazeroso. Então, eu prefiro estar fazendo por prazer do que por obrigação, né? E ao mesmo tempo tem também uma certa forma aí de apoio no geral, né? Por exemplo, na Caprinápolis eu fui não só com patrocínio, teve o patrocínio de algumas empresas, né? Que sempre me apoiaram Legal. enquanto eu estava competindo, né? Mas ao mesmo tempo, a gente fez, acho que o Afonso foi, a gente teve feijoada para arrecadar dinheiro, a gente fazia, todos os meus eventos a gente fazia camisa e touca para vender, para arrecadar dinheiro, para eu poder ir para a prova. Porque essas provas são muito caras. Sim, imagino. Então, todas as provas que eu fiz, você pode andar na rua aí, de vez em quando você vê alguma camisa escrito ou Vitor Gadelha ou Tim Gadelha, que foi uma marca que a gente comprou para todo mundo
Entendi. Uma marca que a gente criou, na verdade, né? Pra todo mundo estar junto com a gente, indo pra esses eventos de alguma forma, né? E aí, com isso eu conseguia custear. Mas nem sempre era assim. Sim, Então, imagino. muitas vezes, meu pai teve que desembolsar bastante grana do bolso. E eu sei disso, É eu um tenho plena patrocínio, né? O famoso eu patrocínio. tenho plena convicção disso. Mas também teve o lado de eu não querer seguir na linha profissional, né? Agora deixa eu te fazer uma outra pergunta. Pô, tô tomando aqui, né, mano? Não. Pode ficar à vontade, cara. Eu tenho um monte de coisa pra perguntar É também. porque entra no meu nicho, assim. E aí eu me empolgo. Mas, cara, e assim, os maiores feitos que você teve, porque a gente já sabe que a maior prova que você fez Caprinápolis. foi a Caprinápolis. Mas teve outros feitos que você fez e que só tem o registro Vitor Gadelha nele, né? Então, aí tem mais duas. Assim, tem um monte. Se o Afonso tava com o Instagram aberto aí, se você for procurar depois, tem um monte lá. Eu até fiz uma sériezinha curta de alguns rios curtos contando a história de cada um Pô, deles. legal. E as principais que eu sempre gosto de citar. Caprinápolis, a gente já falou bastante dela, é a maior de todas, assim, expressivamente. Então, é a queridinha, digamos assim. Mas tiveram duas outras que hoje entram no meu currículo e eu tenho muito prazer de estar contando, que é a Bisa, como a gente falou anteriormente, que é a maior de distância e tempo. Foram 48 quilômetros em 17 horas. Cara, não consigo nem imaginar isso. Caí na mensurando. água meia-noite para chegar às 5 da tarde. E a outra, que é aqui, local. Acho que a galera que tá assistindo já deve ter ouvido falar, vocês conhecem com certeza, que é o Almirante Tamandaré. E em 2021 eu sou o único atleta até hoje que já fez Almirante Tamandaré e de volta. Bate e volta. Bate e volta. Bate e né? volta, exatamente. E fiz 2 vezes ainda. Então, são as maiores do currículo, assim. A Travessia do Rio Negro, que a gente chamou, né? 2 vezes. Só uma dúvida, Vitor. Pode Sem falar. querer tirar, mas deu quantos quilômetros? Eu sei, porque depende muito da... A Travessia do Rio Negro 2 vezes até não foi tão grande em distância. Deu 19, Deu 19? oficialmente, Ah, tá. né? Mas até hoje é uma prova que ninguém fez e a Almirante Tamandaré é uma das mais tradicionais do Brasil. A Bora gente já fazer fez esse esse bate-volta aí. levantamento. Bora Cara, fazer, menino. vontade eu tenho, não tenho coragem, entendeu? Mas foi uma prova super difícil. Eu fiz em 5 horas e 48, 3 horas pra ir, 2 horas e 48 pra voltar. Ah, ainda voltou mais. Eu fiz já 30 de outubro de 2021. Eu sou péssimo com nome de pessoas, mas data de prova eu lembro. Então, essas são as queridinhas, né? Que são as principais. E tem uma outra que guarda um sentimento bom, assim, que é o 90K Solidário. Eu ia comentar sobre ela também, que você saiu Tem o vídeo no YouTube. Essa que saiu do Açutuba? Isso, tá aí. André, ó. olha o André, rapaz. Não sei se André vocês já Costa. trouxeram o André aqui até. Não, o André Costa é um excelente convidado, inclusive, hein? Um Olha, dia desse eu vi ele correndo, acho que ele tá voltando a treinar aí. André... Até deixo aí que o André é um cara excelente pra vir Excelente. conversar aqui com vocês também. E André o que Costa. aconteceu, Igor? No ano que eu fiz a Caprinápolis, o André, ele é corredor de ultramaratonas também, e ele tinha feito a Conrads, que, salvo engano, é 89 ou 87 quilômetros, não lembro exatamente. É algo assim, uma distância muito grande, né? E da mesma forma que eu tive a ajuda dos amigos pra ajudar a custear, então a gente vendeu camisa, vendeu touca, fizemos uma feijoada, fizemos um monte de coisa pra ajudar a custear o evento, o André fez similar pro evento dele. Pra essa da África aí. Pra essa da África do Sul, que é a Conrads lá, né? Uhum. E aí, o André nadava lá com a gente, né, de manhã, e uma vez, o papai gosta de fazer umas loucuras assim, uma vez o papai virou assim e perguntou, pô, vamos fazer uma prova em conjunto? Vocês dois? Beleza. Aí a gente ficou com essa ideia na cabeça e só ficou com a ideia por enquanto. Só que aí o que a gente fez? Tinha aquatlon. Vamos fazer em revezamento. Eu nado, o André corre. Excelente. Cara, Tinha um evento assim, a gente vai junto. Eu nado, o André corre. E aí foi quando a gente fez a divulgação. Se a gente chegasse em 1 tonelada de alimentos, a gente ia fazer uma ultramaratona aqui em Manaus.
E aí a gente só deixou no ar por um tempo, né? Quando a gente chegou com mais ou menos 500 quilos, aí a gente anunciou. Então, eu saí lá do Açutuba nadando e o André correndo. A gente saiu junto de lá. Dá 30 quilômetros nadando e 60 correndo. A gente saiu ao mesmo tempo. Tinha feito o cálculo já, né? A gente saiu ao mesmo tempo. A ideia era a gente chegar junto. Só que aí o André correu um pouquinho mais rápido. Eu quebrei pra caramba nessa prova também, tentando fazer força. E a gente batizou de 90K solidário. E aí a nossa meta inicial era 1 tonelada. A gente arrecadou 3.200 quilos. 3,2 toneladas. Massa demais. Nossa ideia era 1 tonelada e dividir para 4 instituições, 250 quilos para cada. A gente dividiu para 7 instituições ótimo, aqui cara. do Amazonas para Parabéns. levar... E como a gente fez no final do ano, foi dia 19 de dezembro de 2017 ou 16, não lembro exatamente o ano, a gente conseguiu levar para depois do Natal, em janeiro. Porque no Natal, eles recebem um monte de alimentos e tudo mais de várias instituições. Mas em janeiro são poucas que levam. Entendi. Então em janeiro, né? A gente já levou. E, cara, ver o pessoal recebendo e toda aquela gratidão de a gente ter feito um evento tão bacana é um negócio totalmente diferente. Foi uma prova diferente, né? Porra, né? Foi uma prova realmente pro coração mesmo. Então, outro grande feito aí. Com certeza, mano. Apesar de não ser de distância, de tempo, de performance, foi uma prova que a gente guarda no coração até hoje, tanto eu quanto o André. Pô, legal. Bacana. Aí tu falou, Vitor, a questão de estar no limbo aí, né, entre amador e profissional. Mas hoje, como é que tu tá conseguindo lidar, assim, a questão de treinamento? Já voltou a treinar com esse volume? Como é que tá lidando isso daí, além dos teus afazeres, inclusive com a parte de empreendedora, né, na questão de cronometragem e tal, como é que tu tá conseguindo lidar treinamento com o trabalho? Eu confesso que meu treino tá muito pequeno hoje, né? Praticamente eu não tô treinando. Em 2021, depois que eu fiz a ida e volta, eu praticamente parei de nadar. Tava no final da faculdade, fui formar, tinha que ganhar dinheiro, comecei a trabalhar, e aí a própria rotina fez com que eu parasse. Ganhei peso, já tô um pouquinho mais acima, né? O pessoal até brinca que não é só um pouquinho, mas pra mim ainda é só um pouquinho. E aí, nunca consegui encaixar os treinos de novo devido à rotina. Então, começava a engatar o treino, tinha que parar por algum motivo. Começava a engatar, tinha que parar. O pessoal até brinca também que eu sempre falo, tô voltando. Aí eu paro de novo. Aí eu tô voltando, paro de novo. E esse ano eu coloquei na minha cabeça que eu quero voltar. Então, esse ano... mas tem muita lenha pra queimar, né, Vitor? Até aí, umas 2 semanas atrás, eu ainda não tinha faltado treino. Então, pra quem não sabe, além de engenheiro, eu sou professor do Instituto Federal aqui do Amazonas, né, lá do IFAM. Trabalho lá no campus distrito, né? E minha rotina hoje já voltou ao normal, né? Enquanto eu tava de férias, estava treinando, aproveitando. Mas já voltei a dar aula, então já voltou aí um pouco mais pesado. Mas ainda assim eu tô tentando ao máximo seguir os meus treinos, só que num volume menor agora, né? Então, até eu encaixar o ritmo de novo e me sentir confortável nadando, tô rodando aí uma média de 3, 4 quilômetros só, às vezes um pouco menos. Só, papai, só. Mas hoje tô tentando pelo menos seguir todo dia. Né? Pelo menos a constância, né? Exatamente. Pra criar rotina de novo. Disciplina novamente, né? E tô tentando fazer a musculação já pra começar a perder peso, porque ainda não tenho o objetivo em mente, mas eu posso dizer aqui que novidades vão vir, olha aí, com certeza. Aí, tem spoiler ou não? Sem spoiler. Ainda sem spoiler. Mas por enquanto eu quero voltar a competir. Eu queria até o final do ano competir, mas ainda não sei se vou conseguir. Mas com certeza ano que vem... Pode esperar que vai vir uma outra. 2026 aí já vem mais uma prova. E falando de prova, né? Que a gente falou de prova. Uma muito assim que já fiz, acho que nem perdi as contas de quantas já fiz, né? A mais tradicional, a mais, vamos dizer assim, a mais querida, né? Da cidade de Manaus e, inclusive, né? Chegando a nível nacional, né? A gente tá vendo comentários aí nacionais e até internacionais, inclusive, né? Teve gente de fora. Gente de fora comentando, gente de fora vindo. Rio Negro Challenge, como é que nasceu isso daí, Vitor? Rio Negro Challenge e a proporção que tá hoje.
Como Cara. nasceu e como é que tá hoje o Rio Negro Challenge? Como é que foi a ideia de fazer e como é que foi as primeiras provas ali? Cara, o Rio Negro Challenge é um evento organizado pelo papai, né? Eu sempre trabalho com ele ajudando e tudo mais, mas é um evento até mais dele, né? A gente tem uma equipe hoje já bem consolidada para trabalhar nisso. E surgiu porque eu comecei a fazer provas fora e a Lani, que é era funcionária nossa lá, ela chegou e disse, pô, a gente tem poucos eventos de triatlon aqui em Manaus, por que não fazer uma maratona aquática? E aí o papai ficou com aquele negócio na cabeça, porque ele já conhecia como era a maratona de outros eventos que eu já estava nadando, né? E aí eles em conjunto começaram a planejar lá a primeira prova, Ainda sem que nome? foi Maratona Aquática Amazonas. Ah, tá. Inicialmente era a Maratona Aquática Amazonas, né? Depois de uns Você 4 lembra o ano? eventos... Desculpa, tu lembra o ano? Acho que foi 2013, mas eu não tenho certeza. E aí, logo em seguida, depois de uns 4 anos, já fazendo prova todo ano, meu pai pensou em organizar o 30K. E aí eu não lembro exatamente qual era o nome gigante, mas era tipo Open Water Rio Negro Challenge, Swimming, alguma coisa, né? E aí, era um evento de 30 quilômetros, que foi os 30 que eu nadei lá do Açutuba até a Ponta Negra. Só que qual era a ideia? A gente fazer um evento internacional que depois entrasse no Circuito No Mundial de calendário, né? Ultramaratonas. Legal. Entendi. E Essa aí era a ideia, né? Era o projeto. Esse era o projeto. E aí veio o pessoal da CBDA junto com a FINA para Validar, né? validar a prova. Foi tudo validado. Tivemos atletas internacionais naquele ano. Teve a Esther Nunes, que é da Espanha, Damian Blau, da Argentina, todos atletas de ponta de ultramaratonas. Damian foi campeão do circuito mundial há vários anos aí, né? Tivemos o Matheus Evangelista lá do Rio Grande do Sul, que ganhou a prova nesse ano. E aí o meu pai meio que juntou as duas marcas. Ele transformou a Maratona Aquática Amazonas no Rio Negro Challenge. Entendi. Né? E assim Até hoje nós temos a chancela para fazer a prova, mas é um custo muito alto, não fizemos. Mas o Rio Negro Challenge surgiu a partir daí, né? Apesar de já ter a prova, o nome Rio Negro Challenge já surgiu daí. E a partir daí, a gente foi cada vez mais fazendo novos desafios. Então, meu pai conseguiu trazer a Travessia Almirante Tamandaré de volta aí por um tempo dentro do Rio Negro Challenge. Então, a gente conseguia ter a Travessia do Rio. A gente teve provas de 5, 10K, de 2, 4, 6. A gente já fez praticamente todas as distâncias possíveis. É bem aí, variado, né? né? Assim, E hoje a gente também tem o Rio Negro Experience, que até é a nova pegada agora, é a nova né? pegada, que é uma pegada um pouco mais turística. O turismo esportivo, né? Exatamente. Então, o que a gente tem feito? Cada ano um local diferente, uma experiência totalmente nova. Então Que a o gente último já fez foi lá, Cambeba. a gente já fez a Aldeia Tatuio, que foi a Tatuio. primeira, né? Foi ano passado? Não, retrasado. ano passado, se não me engano, foi Novairão. Ah, tá. Aí já teve lá em Novairão também, e esse ano a gente fez lá na comunidade Três Unidos, que foi a comunidade Cambeba. E aí foi bem recente, hoje foi no dia 16 de março, né? Faz aí mais de um umas mês, 2, 3 semanas, mais ou menos. E como é que foi o evento? Só um... E, cara, foi um negócio o pessoal que totalmente foi, diferente. os atletas Todo gostaram mundo muito, né? gostou muito. O ruim, na verdade, é porque tá todo mundo já perguntando qual é a próxima. Ainda não deu nem pra descansar dessa. Mas foi muito boa. Eu não trabalhei dessa vez, não ajudei. Eu tava nadando. Eu sempre brinco com o pessoal que esse foi o meu retorno pras provas, né? Legal. Foi uma prova de 2K em que todo mundo tava nadando junto aí. Eu tava como atleta esse dia. E, cara, a comunidade é sensacional. Legal. Deram toda a estrutura lá pra gente, ajudaram tudo que puderam fazer. A gente conseguiu ter uma média de 70 atletas, mais ou menos, né? E aí todo mundo amou a experiência e já querem... lugar bonito, né? Pelo que eu tô vendo aí, né? Olha aí, ó, o Vitão aí. Então foi um evento totalmente diferente.
Ele é voltado pro turismo mesmo, então não é aquela prova que todo mundo se preocupa com performance. Sim, sim. A grande maioria tá preocupada realmente em fazer a prova e curtir o evento, né? Olha aí que legal, cara. Bem legal mesmo. E o lugar bonito, né? É, Porra, massa, massa. E de várias idades, né, cara? e A galera comprou essa a ideia, prova, né? essa prova, Olha aí, rapaz. Tem um tambaqui Olha aí. É aí. um fato Foi. do tucupi. essa prova a gente brinca hoje, né? Que ela até chama mais atenção do que o Rio Negro Challenge, por conta da parte turística mesmo, né? né? Então, é um braço aí do Rio Negro Challenge que a gente criou e tem dado certo. Aí então o Rio Negro Challenge já teve uma proporção muito grande, né? Bem legal mesmo. O Rio Negro Challenge hoje ele é conhecido não só, como vocês citaram, né? Ele é não só mais nacional, mas também internacional, né? A gente já teve vários atletas de fora do país vindo. A questão hoje é que acaba que muitas vezes é uma prova um pouco cara. Você vir lá de São Paulo para Manaus é um Entendi. custo alto, da mesma forma que é a gente sair daqui para lá, né? Logisticamente falando. Logisticamente falando, é um pouco complicado. Mas, por exemplo, até tiveram atletas de São Paulo que estavam aqui com a gente no Rio Negro Experience, que no mesmo dia estava tendo o Aloha Festival, que é um dos maiores eventos do Brasil de maratonas aquáticas, que eles preferiram gastar mais para vir para Manaus para o nosso evento do que legal. ficar lá do lado no Aloha. Até porque, assim, é uma coisa diferente, né? A galera busca muito a questão da Amazônia, essa experiência da Exatamente. Amazônia, né? Que é fora do métier que a galera já tá acostumada, né? E aí, fora isso, né? Aqueles 30K que não conseguimos colocar junto à FINA lá alguns anos atrás, virou o Amazon Challenge, que eu até vim com a camisa do Olha aí, evento olha aí. hoje. Amazon Challenge de 30K. O Amazon Challenge é um evento também que o meu pai organiza, onde você contrata e ele é meio nos moldes do Canal da Mancha. Então você contrata para qualquer época do ano e aí a gente entra com toda a estrutura para você fazer o evento tranquilo, né? Entendi. Nossa. E aí a gente tem 2 percursos, o 30K, que é do Açutuba até a Ponta Negra, e o 18K, que é do Tupé até a Ponta Negra, que eu também já fiz. E aí a gente tá pensando, a gente teve a ideia aí há um tempo, não saiu do papel ainda, mas a gente pensou em colocar também no Amazon Challenge a ida e volta. Bate e Que volta. eu fui o primeiro, e aí abrir para outras pessoas tentarem, né? Porra, Pô, massa. legal. Mas por bem- enquanto ainda não saiu do papel. Hoje, oficialmente, o Amazon Challenge é só 30 e 18, que é o que dá pra. Que a gente já sabe, já tá validado, já dá pra fazer. Entendi. Que aí de volta é um negócio punk. É dolorido. E assim, Vitor, falou de 2026, que vai voltar, e talvez venha mais uma outra aí. Mas tem alguma prova assim em mente? Não precisa ser essa, né? Sem spoiler. Mas assim, tem alguma prova que ainda tem vontade de fazer ao redor do mundo, assim, que tenha um desejo de fazer ou Essa provas? daqui, eu Algumas, tem uma quero. curiosidade, alguma prova assim? Então, eu tenho curiosidade, principalmente em provas fora do Brasil. Aqui no Brasil eu já fiz quase todas, né? Sim. Ultramaratonas já foram quase todas, a não ser as que surgiram depois que eu parei, Uhum. né? Eu parei mais ou menos ali em 2021. A Bisa já criou outras... porque a Bisa não é só os 48, tem várias outras distâncias, né? Se não me engano, lá eles têm 16, 32, ou 37, 48 e tem uma de 75, Caramba. né? Então tem outras distâncias, aí o Leme ao Pontal, que também já fiz lá no Rio de Janeiro, ele já tem outras distâncias hoje também. Então, Só curiosidade, dá quanto? Qual a distância? o Leme ao do Pontal é 36, 36. mas é um 36 doído pra cabeça. É uma prova que eu também gosto de comentar um pouco, que a gente teve alguns perrengues lá, né? Antes do Leme ao Pontal, um mês antes... Tá aí a foto. Um mês antes do Leme ao Pontal, eu lembro que eu tava na 14 bis, foi a segunda vez que eu tava fazendo a 14 bis e eu tive princípio de hipotermia. Caramba. Com 24 quilômetros, quando eu larguei, eu saí ali no primeiro pelotão brigando e tudo, com 1 hora de prova eu já tava no segundo pelotão, depois comecei a cair rendimento, e aí eu comecei a perder um pouco da sensibilidade das mãos.
O papai tava no barco me acompanhando, ele falou que os lábios já estavam ficando Tá de beiço pouco roxo, sem cor. menino. E aí, cara, a gente viu que não tava legal, já não tava me sentindo bem. Principalmente não tava me sentindo confortável pra nadar mais, já não tava conseguindo fazer força. Foi uma das poucas provas que eu desisti. Não é demérito nenhum desistir, mas assim, fica aquela sensação Gostinho não tão ruim, legal, né? Sim. E eu desisti da prova, tava entrando em hipotermia, né? Com 17 quilômetros eu já tinha nadado 4 horas, mas ainda faltava 7 quilômetros, ia ser uma média aí de 1h30, 2 horas, não sei se eu ia chegar bem. Então realmente foi a melhor opção ali naquele momento, desistir da prova. Só que um mês depois, desculpa, já tava marcado a travessia do Leme ao Pontal. Já tava tudo pago, tudo marcado, já a viagem comprada. E todo mundo chegou pra mim e perguntou, pô, tu vai trocar a data? Desde o início eu falei, não. Vamos fazer, Vamos ver o que tem que corrigir. Já que eu precisei desistir agora, alguma coisa tava errada. Vamos ver o que a gente consegue corrigir. Entendi. Daqui a um mês eu vou lá pro Leme ao Pontal e se precisar a gente desiste de novo, não tem problema. Já tá tudo feito já, né? Agora vamos Eu fiz o que tinha que fazer. Não deu certo? Beleza, bola pra frente, depois a gente tenta de novo. Não tem problema nenhum. Aí. Cara, cheguei. A prova foi sábado ou domingo, não lembro. Cheguei aqui em Manaus. Marquei uma reunião de emergência com a Rafaela, que era minha nutricionista, a Rafaela Cabral. Cheguei lá com ela. Eu tinha uma média de 12% de gordura nessa época. Tava super magro, pesava muito Fininho. pouco. E aí foi quando a gente viu, não tem condições de fazer uma ultramaratona desse jeito. Até porque eu treino em Manaus. Manaus é quente. O mais frio que a gente consegue não chega ao quente de lá. Então, tem que ganhar um pouco mais de peso. E vamos ver quanto que a gente consegue. Aí a Rafaela mudou toda a minha dieta. Eu até sempre brinco com ela, né? A minha dieta sempre foi a maior dificuldade pra mim como atleta. Aí eu posso até falar aí algumas coisas, mas essa parte aí eu não recomendo me ouvirem tão bem. Eu não como salada, eu tenho dificuldade pra comer algumas coisas. Eu não como ovo, por exemplo. Caramba. Então a Rafaela sempre teve muito trabalho comigo, né? Mas eu sempre me dediquei muito ao esporte. Então, a Rafaela mandou eu fazer uma dieta full carbo, que era pra eu ganhar peso, né? Tá Comecei aí, a... nossa convidada, nossa parceira, inclusive. doutora Acho que ela já Rafaela veio Cabral. aqui alguma vez, né? Já falou, esteve e ela é aqui, nossa parceira. É. Então, a Rafaela mudou toda a minha alimentação, comecei a tomar hipercalórico, tomei aí um mês, e foi um mês brigando ali com a balança pra ganhar peso. Pra subir, né? Chegou uma semana antes da prova, eu ainda não tinha chego no peso que ela tinha colocado. Eu não lembro exatamente quanto era, mas ainda não estava ali no objetivo. Se você não aumentar o peso, eu não deixo você cair na água no dia da prova. Oxa. Fui pra... E aí foi uma época maravilhosa. Cheguei lá no Rio, uma semana antes da prova, tomava 2 doses de hipercalórico por dia e minha alimentação era baseada só em massa. Então era lasanha, era macarrão. Tudo que cara gosta de ouvir, né, mano? Eu comia bem pra caramba. Cheguei no peso bacana pra fazer a prova. Sami aprovou, Rafaela aprovou, todo mundo deixou eu nadar. Caí na água. Cara, caí na água já pensando, vou terminar, não importa o tempo. E aí terminei a prova, consegui terminar, graças a Deus, 8h43. Né? Na época eu fui a 6ª pessoa a concluir esse percurso. Hoje eu acho que já tem mais de 60, mais de 70 pessoas que terminaram. E na época eu era o nadador mais jovem a fazer. Eu terminei com 19 anos, se não me engano. Caraca, massa. Foi um recorde, fui o primeiro do Norte e Nordeste a fazer. E o mais jovem de todos, né? É, hoje já bateram, já teve alguns mais novos que já foram lá fazer. E aí é um recorde que não dá pra voltar atrás, né? Mas foi um feito muito legal. Só que é até engraçado, né?
Acho que o Dicica também já veio aqui também, né? Já veio, já. O Dicica, ele até brincou com a gente nesse dia. O meu pai... A gente sempre faz as lives, né? Enquanto eu tô nadando ali pro pessoal. Durante a chegada, foi numa segunda-feira. Eu cheguei por volta de 12h, 1h. O Dicica mandou até mensagem. Pô, eu não consigo trabalhar. Eu tava vendo o Vitinho chegando, eu comecei a chorar, não consigo. Legal. Aí a Rafaela também falou a mesma coisa. A gente teve umas 3.000 pessoas na live assistindo ali quando eu tava chegando. Então foi um evento muito legal, cara. Porra, legal mesmo. E aí essa foto que o Afonso mostrou ainda agora, né? Que eu tava com 2 troféus. Tá aí a foto. É porque alguns anos depois eu voltei e a gente fez uma equipe de revezamento aqui de Manaus. Fomos 6 atletas lá da aquática. Eu ia só acompanhar no barco. Aí um dos atletas não conseguiu comprar passagem, não conseguiu ir. Eu entrei pra fazer o desafio. E aí eu quis refazer a foto aí. Essa aqui foi quando eu nadei solo lá atrás. E aqui com a galera em revezamento. Pô, legal. Massa. E aí a de revezamento, a gente bateu recorde naquela época. A gente foi recordista aí por alguns anos, depois já quebraram o nosso recorde. A galera já quer ir lá de novo pra ver se a gente abaixa o tempo de novo, mas vamos ver, né? Não sei ainda. Legal. Igor, bora de polêmica, Igor. Cara, sem polêmica não dá, né? Tem que ter uma polemiquinha, né? Cara, diz aí pra gente. É engraçado que eu já desfiz o script todinho de vocês, né? A gente voltou, mas é isso aí. Vamos puxar um pouco pro nosso nicho, né? Bora. Falar de triatlon. Por que você vê assim, como você vê no triatlon, a gente vê que muitos atletas, eles meio que banalizam a parte da natação. Deixam para segundo plano, não é importante, e focam nos outros duas modalidades. Às vezes para terceiro plano. E aí, assim, por quê? O que você imagina que isso acontece? Vamos lá. Tem alguns fatores, né? Realmente é uma polêmica, concordo plenamente. E eu sou totalmente contra o que a maioria dos atletas pensam. E aí eu vou explicar o porquê, né? A gente tem no triatlon 3 esportes. Natação, ciclismo e corrida nessa ordem, né? Natação, por que muitos banalizam, muitos acham que a natação é o mais fraco, digamos assim? Porque em relação à distância, é o menor. Vocês sabem até melhor do que eu, é geralmente ali 10% da prova. Isso. Talvez menos ou mais, mas aproximadamente 10, né? E aí todo mundo pensa, natação não faz diferença. Só que aí, se você faz uma boa natação, você já chega pro pedal aquecido. Então você vai começar o pedal bem. O cara que faz uma natação mediana ou ruim, vai chegar, ele vai tentar aquecer a perna dele no pedal. Então o tempo que ele vai levar para aquecer, o cara que nadou bem já tá lá na frente. Então, assim, não é questão de porcentagem de prova ou tempo de prova, né? São coisas que vão além disso, né? Fora isso, a natação geralmente é o esporte mais fraco de todo mundo. A corrida é natural. A gente anda o dia todo, a gente é acostumado a isso. É natural. Então você começa a treinar, você começa a ter uma evolução naturalmente. O ciclismo, apesar de não ser tão natural quanto a corrida, você ainda está numa posição em pé. E fora da água, né? No seu habitat natural, né? Você está no seu habitat natural. Então você vai ter uma evolução boa. A natação é totalmente diferente. Você está num ambiente diferente, você está dentro d'água, você está fazendo força com o corpo deitado, totalmente não natural. Você vai fazer um movimento que não é o ideal pra gente no dia a dia, que é fazer a puxada, a pernada, sincronizada, tudo isso ainda. Então, a natação vai levar muito mais esforço para você ter uma evolução do que qualquer outro esporte. Então, talvez seja por isso, assim, que tanto como a palavra, até gostei da palavra que o Igor utilizou, né? Banalizar, também é por isso que o pessoal não gosta de natação, tá acredita? Acredito que muito disso, né? Fora também, querendo ou não, e aí eu entendo perfeitamente, é o medo. Entendi. Ainda tem isso, né? Tem o medo
maratona aquática, a gente sempre vai fazer em águas abertas, que é rio, lago, mar, e muita gente tem medo. E eu entendo perfeitamente isso, né? Eu particularmente... É um ambiente diferente, né? Eu particularmente não vou dizer que eu não sinto medo, mas eu sempre aprendi a dominar, né? Então eu fico tranquilo. Claro, se aparecer alguma coisa estranha, vou me assustar, obviamente, né? É instinto natural. Mas eu sempre tento manter a minha cabeça tranquila. Mas eu entendo que tem gente que não consegue. E isso é normal. Até porque, assim, falando de... Até voltando um pouco no perrengue de prova. Eu acho que eu li em algum lugar que você teve desconforto com água viva também, já em prova, nos né? 48K, Pois lá na Bisa. Lá na Bisa, das 17 horas de prova, a hora mais difícil foi quando eu tava por volta de 6 horas da manhã, que na virada de maré, né? Na virada de maré lá do Rio de Janeiro, pra quem não sabe, a Bisa é lá no Rio de Janeiro, eu não comentei, né? Eu dei meia volta na Ilha Grande. E aí meia volta pelo lado oceânico, né? Uhum. Então não é muito protegido. E aí na virada de maré, depois da madrugada, né? Entrou um monte de água-viva no meio do caminho. Só que é aquela coisa. Aquele é o habitat da água-viva. Eu que sou eu, né? Estranho. Só que assim, cara, você ficar sendo queimado ali 10, 15... Eu caí na água meia-noite, né? 00:11, se não me engano. E aí, cara, eu sou o estranho. Eu que tô ali de gaiato. Então eu não tenho muito o que fazer. Só que eu passei tanto tempo sendo queimado, foi uns 40 minutos a 1 hora no máximo, que eu perdi a concentração. Eu fiquei distraído, tá aí, 00:13. Fiquei distraído, e com essa distração vem aquele problema. 70% da prova é psicológico, só 30% o corpo. O corpo tá doendo. A cabeça distraiu. Pra mim, eu perdi o ritmo total. Entendi. Não pensei em desistir em nenhum momento. Essa prova eu fiz super tranquilo. Essa prova teve até algumas coisinhas a mais, né? Pra vocês terem noção, foi em janeiro de 2021. A gente estava no meio da pandemia. Da pior, né? Da pior com onda, a né? crise do oxigênio aqui em Manaus. Minha família toda tava com Covid nessa época. Só quem não estava era eu, meu pai e minha irmã. Caramba, foi mesmo. Uma semana antes, eu não sabia se eu ia pra prova. Porque tava treinando. Com Covid, tava treinando. Mas eu só saía de casa pra ir pra piscina, fazia o meu treino e voltava pra casa. Como é que é a alimentação, tudinho? Hidratação. Essa até eu acho que é uma alimentação que eu demorei um pouco. Geralmente a alimentação dura em torno de 30 segundos. Entendi. Só que eu tem atleta que faz xixi nadando, eu gosto de parar. Então tem algumas que eu demoro um pouquinho mais. Ó, aí já foi 5 da manhã, 5:12. Aí quem é que tá do teu lado? Tinha passado pela água-viva já. O Samir do teu aí lado? É o Samir. No caso, ele tava fazendo pace, né? Então ele nada do meu lado pra ajudar a manter o ritmo. Uhum. Tem as regras, né? Ele não pode ir pra frente pra me puxar, ele não pode ficar tão perto. Mas aí ele pode cair do lado só pra manter ritmo, né? Ah, legal. Salvo engano, não lembro agora, mas os 48K ele pode cair 2 ou 3 vezes, acho que 3. Entendi, dentro do regulamento. Durante 1 hora. Aí, 17 horas, ele caiu 3 vezes aí, o resto fiz tudo sozinho. Caraca. Mas aí eles ficam no barco o tempo todo, né? Mas assim, voltando pro... E aí, voltando lá pro triatlo, né? Eu acho que assim, eu tenho uma teoria com relação a isso, posso estar enganado também, mas eu acho que, tipo assim, quando a gente puxa o histórico da galera que faz as provas e ganha as provas, geralmente, pelo menos assim, algumas provas que eu acompanhei, o cara que melhor sai da natação não é o cara obrigatório que ganha a prova. Sim. Então, assim, eu acho que aí vem um lance da banalização também. Tipo, eu vou fazer a minha prova mediano para ficar ali próximo do cara e aí eu vou descer o sarrafo na bike e na corrida, que teoricamente cobre a minha ausência da natação. Então, por ser os 10% da natação, acaba que o pessoal não dá tanto valor. Apesar de eu ser contra. Por quê? Eu sou um cara errado também, porque eu não treino direito a natação, apesar de vir da natação. Mas é porque
eu acho que ela ajuda muito a controlar a parte de... Aí o meu coach aqui do meu lado pode me corrigir se eu estiver enganado. Mas ele ajuda a acelerar tua frequência cardíaca pra te chegar na bike já mais redonda. Sim, exatamente. É o que o Vitor falou. Que aí você já chega aquecido, você entra na bike já na prova. Isso. Já mais alerta para o resto da Exatamente. prova, né, cara? E assim, o que eu falo de natação, né? E numa prova mais curta, a natação, pra mim, a Decide. natação é o que define. É o que define. Porque se você nada mal, você não vai cair num pelotão bom de bicicleta. Fala prova curta que pode Sim, pegar sim. vácuo, né? Sim, sim. Prova de sprint, olímpico. Se você nada mal, você vai cair, teoricamente, num pelotão assim que não pedala tão bem como talvez você esteja treinado. Sim. E pior, nadando mal, você pode até sair e pedalar sozinho. Que vai comprometer Que é pior a prova ainda, toda. né? Se você nadar bem, você cai num Exatamente. pelotão bom, consegue economizar ali, né, no vácuo e fazer uma boa corrida. Agora, cara, o cara nadar mal, sair lá atrás, com iniciantes, né, pessoas que estão iniciando, eles se desafiando, né, cada um com o seu desafio. Mas ele larga lá atrás, muitas vezes ele vai ter que pedalar sozinho. E os que nadam melhor vão estar num pelotão Ou bom, então revezado. pegar Ou aquele- pedalar sozinho ou ficar tendo que Ou cortar então pegar ali os tem isso, contratempos pra passar do pelote. É. Não só no E pedal, fazendo né? mais força ainda, prejudicando o quê? A corrida. Então, Não só no pedal, Exato. é um uma efeito coisa leva a cascata, outra. né? É Exatamente, cíclico o uma coisa negócio, leva a isso aí. outra. Aí fez mais força no pedal, ele vai pagar a conta onde. E vai aí ser uma cobrado na curiosidade, né, a partir do que o Igor tava falando, apesar do cara que, o melhor que sai da natação, nem sempre é o cara que ganha no geral ali do triatlon, mas se você pegar o tempo dos caras da natação, eles têm tempo de nadador. corrida. É verdade. É verdade. É impressionante. Pode não ser o primeiro lugar geral ali, mas o cara vai ter o tempo de nadador. É impressionante o nível que tá. E Não, pra tá você ter demais. noção, quando teve o Challenge Amazônia aqui lá atrás, eu não lembro Que quando você foi. participou, né, meu amigo? Eu acho que o Afonso nadou, não lembro exatamente Não, quando foi. Eu fui em março de 2016. Eu fiz essa prova. Eu tava em equipe, eu fiz o revezamento. Não lembro quem era o meu revezamento, eu lembro que era o Rafael Louro na bike, eu não Sim. lembro quem tava correndo comigo, né? Pra você ter noção, os primeiros individuais do Elite, eu não consegui alcançar na natação. Caramba. Foi mesmo, Vitor. E eu tava só nadando, eu fiz força pra caramba. Mas os caras nadavam muito. Os caras nadavam ali pra uma média de 1,10, 1,12, que é tempo de nadador, pô. Não é tempo de ter atleta amador. Se for analisar dessa forma, de fato, é isso aí. Então, assim, mesmo o cara, digamos, mediano da natação no triatlon, ainda é um tempo muito forte de natação. A gente vê aí o exemplo do Patrick Land aí, que ganhou o Kona, né, agora. Nadou Sim. aqui pra 47 minutos dos 3.800. Então, a natação, apesar de ela ter esse problema, e é um problema mundial, tá? Não é só aqui em Manaus, não é só no Brasil. Se você pegar resultado em qualquer lugar do mundo, a gente sempre vai ter isso. O cara se preocupando 100% com a corrida, 100% com o pedal e nada com a natação. Tem até alguns lugares que eu já vi os caras treinarem só pedal e natação, porque eles já sabem nadar, eles chegam. Vou chegar, quando eu botar o pé no chão, Bem-vindo ao meu mundo. natação eu sobrevivo ali. Então assim, o que eu costumo dizer? São 3 esportes. Não tem pra onde correr. Tu querendo ou não, tu vai ter que treinar os 3, Não, cara. e muda muito quem faz a natação, falando Tu pode sério. não ser o melhor nadador do mundo, não tem problema nenhum. Mas a natação vai te ajudar no triatlon. Não, ajuda tem de pra onde várias correr. formas, porque ela aumenta teu cardiovascular, aumenta a tua frequência cardíaca, ajusta a tua frequência cardíaca, tu consegue ter reposição de oxigênio muito mais rápido para as outras provas. Então, assim, porra, ela é absurdamente boa, cara. Tanto é que, se você parar pra prestar atenção, procura nadadores que vão pro triatlon. Ah, tem Eles vários. sempre vão ter um rendimento muito bom. Muito bom. Exemplo, hoje a gente tem um exemplo prático ainda do Alan do carro. É. Que tá Eles agora sempre vão ter um resultado que já muito tá bom. com- Porque tá ele fazendo nada excelente. bem. Ciclismo e corrida, a gente tem uma evolução natural. Então, começando a treinar, você já consegue ver ali uma evolução um pouco mais alta no Sim. início. Então, você consegue um resultado bom. Aí, claro, não vai ser o primeiro lugar, lógico, porque mas também tem gente aí que uma treina questão de triatlon há 50 evolução anos. mesmo do esporte. Mas se o cara for treinando ali constantemente os 3, ele vai ter um resultado excelente.
Pô, Vitor, deixa eu tirar uma dúvida agora também. Eu vi que você passa a parafina, né? Parafina? Vaselina. Vaselina no... Parafina. Vaselina. Mas não é autorizado usar roupa de borracha? Então, Ou só em alguns casos, dependendo da temperatura do então, local? vamos lá. Tem algumas provas que aí é quando a gente entra aí no meio mais comercial da história, né? Uhum. A gente brinca que tem as provas comerciais, que são aquelas, digamos, para todo mundo participar. Certo. Que aí geralmente é autorizado a roupa de borracha. Porque aí tem atleta de todo nível. Tem o cara que vai para ganhar e tem o cara que vai só para completar ali, participar e tudo. E aí a gente pode utilizar a roupa de borracha. Uhum. Provas oficiais, hoje, confesso que eu parei de acompanhar, eu não sei como é que tá 100%, mas a gente estava em discussão sobre provas oficiais utilizar a roupa de borracha. Por quê? A regra estava seguindo mais ou menos a regra do triatlon. Antigamente, na verdade, não podia nenhuma prova oficial. E aí a gente começou a migrar ali para uma regra muito parecida com a do triatlon, onde em algumas temperaturas pode, outras é obrigatório e outras não pode, né? Uhum. Mas, no geral, os desafios que eu faço de ultramaratona, a grande maioria não pode. Entendi, perfeito. Por quê? O Canal da Mancha, que é o Monte Everest dos nadadores, né? Que é a principal prova de natação aí ao mundo afora. Se você nadar de roupa de borracha, é o mesmo que você não fazer. É mesmo? Os caras não validam. Não valida. Tem prova que no triatlo é assim, né, Afonso? Dependendo da temperatura, algumas são permitidas e outras são obrigatórias. Não, mas eu digo né? assim, tem prova assim, por exemplo, assim, para efeito de classificação para o Mundial. Se tu utiliza roupa de borracha em algum momento que eles deixam aberto, eles não é tão- classificatório, Na né? verdade, eles estão abrindo essa exceção agora, uma coisa mais recente, é por conta da segurança dos É. atletas. Estão abrindo essa Perfeito. exceção. É, Então, quando os começou a atletas mudar- tá um pouco, né, Começou a ali mudar muito inseguro, por conta de hipotermia, né? em Isso. prova. Aí eu A acho gente tem que, provas em lugares muito entra muito o frios. lance comercial agora também, né? É justamente isso que ele tá falando, né? Para abrir o leque para todo Exatamente. mundo, ter mais atletas. Uma coisa mais inclusiva. Isso. E aí, por exemplo, o Canal da Mancha, eles não consideram. Por quê? O cara lá atrás, o primeiro que fez, o Mark Webber, eu acho, algo assim o nome dele, quando ele fez só com a sunga. E aí, hoje, se você não fizer só de sunga, ou maiô, no caso do feminino, né? É como se não valesse. Não, mas então, e aí assim, tem provas que utilizam essa mesma pegada. Por exemplo, a Bisa, eles utilizam a mesma regra. Então, não tem roupa de borracha lá. e não pode nem a famosa bermudinha, nada, não pode. Aí algumas dessas pode. Entendi. Dependendo da prova também. Não falo na bermuda de borracha, eu digo a bermuda Sim, de natação mesmo. Tanto é que na natação, antigamente a gente tinha aquela roupa de tubarão, que era pele de Sim. tubarão, que a gente chamava, né? Na maratona aquática, ela ainda é permitida. Tanto que eu tenho uma, só que é muito cara. E aí, para fazer muitas provas, não compensa. Mas, geralmente, na maratona, essa roupa, ela até é permitida. Só que ela não protege contra o fio. Ela só te deixa mais rápido. Entendi. Dependendo da prova, ela não ajuda Não vale quase a pena, nada. não, né? E aí, por Não. exemplo, passar 48 quilômetros com um negócio te apertando ali, não tem não condições, eu prefiro ir de sunga. Entendi. Deixa eu te perguntar outra coisa, Vitor. Hoje, assim, vamos falar de hoje presente, né? A nível competitivo, assim, tu vê alguns outros atletas hoje na atualidade, aí, mais novos, ou que até mais experientes aí, que tem um perfil igual ao teu para ultramaratona aquática? Então, até lá no Rio Negro Experience, os meninos do SESI, alguns comentaram comigo que pensam em fazer. Pô, massa. A gente tem aí, acho que vocês já devem ter ouvido falar da Kathleen Manuela, que tá crescendo muito aí na natação. Ela tá fazendo o circuito brasileiro de maratonas aquáticas, Sim. né? Que eu fiz lá atrás também. Ela vem nadando, né? Já vem nadando o circuito brasileiro. Tem outros meninos, mas, assim, o que eu sempre digo, né? O problema todo para todo mundo aqui sempre é nessa faixa de idade, de 15 a 20 anos. Entendi. Porque é quando a gente começa a ter que correr atrás já do nosso futuro, E e aí nessa já aí, né? fica nessa incerteza de treinar ou não. E essa incerteza acaba prejudicando o psicológico para fazer uma ultramaratona. Entendi. Acredito que todos eles têm potencial. Até a maioria deles nada melhor do que eu nadava naquela época. Só que eu não sei como eu não conheço tão a fundo, não sei como é essa questão do psicológico para fazer uma ultra.
Entendi. Que é esse que é o problema. A Entendi. ultra é um negócio muito específico, cara. Tu não pode ir só com corpo. Não, dá pra ver pelo nível de atletas que se inscrevem, é pra poucos, não. Não, é por Tanto isso que é por se isso você eu tô- pegar, você não vê, pô, aquele atleta todo malhado, tudo fazendo ultra. Entendi. Você vê uma galera já com mais idade, você vê todo o nível de atleta. Que aí já parte pro psicológico É mesmo, né? psicológico Né, total, é cara. por isso que eu fiz a pergunta, né? Quando eu falei de perfil, né? Se tu vê alguém É. com perfil, é justamente essa questão, né? Assim, porque, vamos dizer assim, eu falo de perfil mesmo, mas Sim, sim. não tô perguntando assim se tem condições físicas de fazer, não, porque isso aí como você falou, né? É. Muitos até nadam até melhor do que você nadava no passado. Eu falo mais de questão de perfil mesmo, né? Não, esses, Porque é difícil esses ter até tem o perfil, né? Eu já vi, mas ao mesmo tempo eu não sei o quanto eles querem fazer o ultra, Entendi. porque é uma pegada diferente, cara. É uma totalmente pegada diferente. totalmente diferente. Ué, legal. E assim, Vitor, caminhando já um pouco para o final, a gente está falando aqui Bora. do presente. Agora eu te pergunto, como é que tu vê o crescimento do esporte, da ultramaratona aquática para o futuro? Cara, eu sempre fico muito feliz de saber que eu abri as portas, de alguma forma, né? Pessoal do triatlon, vários já chegaram comigo e disseram, pô, eu tinha medo de nadar no rio, mas eu te vi nadando, eu me senti inspirado, comecei a praticar. Isso é bom, isso é legal. Com certeza. Eu lembro, um tempo desses, lá no condomínio que eu moro, né? De vez em quando a gente encontra com o vizinho ali no elevador, bate aquele papo rápido de elevador, de Uhum. tá subindo junto e tudo. E teve um cara que uma vez chegou pro meu pai, naquela época eu não sabia nem quem era, só sabia que ele morava lá, hoje a gente já trocou contato uma vez e tudo. Ele virou e disse, pô, ele falou pro papai, né, eu não tava na hora. O papai me contou depois eu comecei a conversar com ele e tal. Ele, pô, eu tava totalmente sedentário, eu vi o teu filho no Instagram, eu vi lá as provas que ele fazia e eu comecei a treinar de novo. Olha aí. Pra mim, isso vale mais do que qualquer troféu. Com certeza, Legal. né? O exemplo, né, cara? O exemplo, pra mim, hoje, vale mais do que qualquer troféu dos que eu consegui. Eu consegui muita coisa, eu sou totalmente realizado na minha vida profissional, na minha vida de atleta. Sou totalmente realizado de todas as formas. Mas eu acho que o exemplo que eu deixei foi o que mais valeu de tudo isso. É o legado, né? É o legado que eu deixei, né? E ao mesmo tempo, né, voltando aí pra pergunta, cara, eu acho que assim, eu já fui e eu já mostrei que dá pra fazer. Então, é só questão de tempo pra chegar alguém vir fazer tudo que eu já fiz e mais um pouco. Não sei se vai acontecer hoje, não sei se vai acontecer daqui a 1 ano ou daqui a 20 anos. Mas eu já mostrei que dá pra fazer. Outras pessoas já estão se interessando pela ultramaratona, principalmente. E é só questão de tempo agora até vir mais um... Não Pô, vou que nem dizer legal. um próximo Vitor Gadelha, porque eu acho que tem Acho- muitas outras coisas que as Entendi. outras pessoas podem fazer. Eu acredito que as outras pessoas que estão vindo podem fazer muito mais, é isso, Com né? certeza, com certeza. Não, o importante é que você plantou a sementinha, né, Vitor? Exatamente. Então, assim, aquilo ali... Quando eu comecei, uma coisa que até me incomodava de certa forma era, pô, a gente tem um dos maiores rios do mundo, cara. Rio Negro é um dos maiores rios do mundo. Por que a gente não tem um cara de águas abertas aqui em Manaus? É verdade. Quando tem é um cara que nada uma prova, aí para, ou vai só pra piscina. Por que ninguém tentou fazer só maratona? Por que ninguém nunca tentou fazer uma ultra? A gente tem espaço. E a gente tem nadadores muito bons pra isso, né? Então, de uma forma ali, sempre me incomodou isso. E aí eu peguei, pô, já que ninguém vai fazer, bora. Bora, eu vou chamar a responsabilidade, né? O Legal. meu pai, minha família como um todo, né? Mas assim, eu falo muito do meu pai porque a gente fica muito junto, Não, né? tá direto aí, né? A envolvido. minha família sempre me apoiou de todas as formas possíveis. Por exemplo, pô, a minha tia, ela tava de férias em outro país. Ela foi lá pra Itália só pra me acompanhar um dia na prova e depois voltou pras férias dela. Pô, pô. Legal. massa, cara, massa. Meu pai corre atrás de fazer as provas. Tanto Ele que monta- talvez o Afonso conhece bem o meu pai, né? Várias vezes já chegaram e disseram, pô, por que tu fica colocando o Vitor pra fazer prova? Mas a nossa dinâmica é meio que assim, pô, quero fazer essa prova. O papai vai ver quanto é que é o custo e tudo,
e a gente começa a planejar junto. Legal. Massa. Então, assim, eu acho que hoje eu não consigo ver essa expressividade tão grande para ultramaratona, né? Como eu falei, já tem atletas indo para maratona, e isso eu acho muito legal, mas eu ainda não vi, assim, de certa forma, a ultra. Mas, cara, é questão de tempo. E é o que eu sempre digo, e eu deixo aberto aqui pro pessoal que tá assistindo a gente, que, cara, eu já fui, dá pra fazer, não é fácil, não vou dizer que é fácil, porque não é, tem que se dedicar, a gente vai abdicar de muita coisa. Meus amigos sabem que quando eu tô em fase de treinamento eu não saio, não... E, cara, mas é prazeroso. Vale a pena no final. Vale a pena. Ver a conquista ali, né, do que você planejou, trabalhou e é legal, né? Foi até legal ter lembrado aqui, ó, como eu falei, né, pô, toda a minha família sempre me apoiou, meus amigos sempre me apoiaram, e eu acho legal que uma coisa, assim, que eu lembro vividamente, assim, foi na Caprinápolis, foi dia 30 de junho. Eu comecei o treino pra Caprinápolis por volta do dia 2 de janeiro. Foram 6 meses nesse treino insano de 60 a 70 quilômetros. Eu cheguei pros meus amigos e falei, ó, vou fazer uma prova assim, assim, assim. Vocês só vão me ver de verdade Depois de depois de junho. 6 meses. Acho que foi no dia anterior, na semana anterior, eles estavam todos reunidos, eu não tava, né, no dia. Obviamente, tava na reta final ali. E eles me mandaram um vídeo, pô. Pô, massa, cara. Pô, vai lá, vai dar certo. A gente tá aqui legal. na torcida, a gente sabe. Levanta a moral, né? Dá. Abdicou. Pô, isso é muito bacana. Todas as camisas que a gente vendia, camisa, touca, a gente pedia pra galera postar um vídeo, mandar uma mensagem. Pô, isso é muito massa. Porque eu sei, cara... Igor, Afonso, vocês devem ter uma rotina aí como eu tenho hoje também. Então eu sei que hoje, se vocês pararem assim, é difícil mensurar se vocês conseguiriam fazer uma ultra hoje por Sim, conta do tempo. Sim, claro. Naquela época eu tinha o tempo pra treinar pra isso, e eu sei que muitos não tinham. E mesmo assim já é E difícil. não, já é É. difícil, porque tem que abrir mão, mesmo que com tempo. Mas o pessoal quer participar de alguma forma. Então, cara, pô, compra a camisa. Tu vai ajudar. E isso, de fato, assim, fora de ajudar... Deixa que eu vou lá fazer a prova, eu vou lá me sacrificar e tudo. Mas Legal. você vai Mas tu estar me ajuda de representando. alguma forma também. é. E, cara, eu faço questão de dizer, todo mundo que, mesmo aqueles que não compraram alguma coisa, mas só chegaram e disseram, pô, boa prova. Vá lá, né? Legal. Todo mundo sempre esteve comigo em todas as provas. Porra, massa. É difícil, assim, citar nomes, porque com certeza Vai a gente faltar acaba alguém, esquecendo, né? Mas, assim, todo mundo sempre esteve comigo. E aí eu falo até da minha equipe, né? Pô, Rafaela, Sami, o Chesco, que é meu fisioterapeuta. Nosso camarada Chesco, meu amigo. Todos eles que me acompanharam nas provas, eles sempre viram isso, né? E, cara, a gente sempre fez a prova junto. A prova nunca foi só minha. É isso aí. Sami passava treino todo mês pra mim, toda semana praticamente, se eu precisasse fazer alguma adaptação, ele fazia. Rafaela, apesar de eu não... Não ajudar, né? Eu sempre deixei claro, e ela sabe disso, que eu sempre... O meu calcanhar de Aquiles sempre foi a minha alimentação. Mas eu sempre procurava fazer o mais correto possível, dentro do que eu podia As também. possibilidades. Mas assim, ela sempre me apoiou muito. Eu tenho problema de coluna, o Chesco sempre me ajudou. Pô, não consegui treinar, vem aqui hoje, vou arranjar um horário pra ti, a gente já libera pra tu treinar amanhã. Então, cara, muito do que eu consegui, se não tudo do que eu consegui, foi porque eu sempre tive Essa rede de apoio, né? uma rede de apoio muito forte. Massa. Então, assim, eu era o cara que ia lá pra briga, eu ia pra guerra. Mas os bastidores Mas assim, sempre os tinham- bastidores, família, amigos, a minha equipe multidisciplinar, se não fosse por eles, eu não tinha conseguido metade do que eu consegui. Porra, top. Afonso, e aí, meu amigo? Cara, muito legal a conversa, Igor. Bacana. Assim, Igor, mais uma vez, assim, o que eu queria falar aqui,
Um podcast, assim, um episódio de muito aprendizado, né? Com Todos têm certeza. sido uma aula, né? E assim, a gente tava precisando de alguém da natação. Com certeza, sim. Claro, a gente teve a presença aqui do Jefão, o Jefferson Mascarenhas, que foi também uma aula, mas hoje nessa parte de ultramaratona acho que foi muito proveitoso, né? Com certeza. E aqui eu quero deixar aqui pro Vitor falar as suas considerações finais aí, né? Pro encerramento aí do episódio. Cara, eu só queria agradecer vocês, né? Tanto o Igor quanto o Afonso. Como eu falei, eu sempre gosto de estar falando sobre maratona, eu sempre gosto de estar falando de natação. E apesar de eu estar um pouco sumido aí da mídia por esses últimos anos, que eu não estava competindo, não estava nem treinando direito, mas eu quero voltar justamente para estar trazendo cada vez mais gente para maratona aquática. E então, só agradecer mesmo a vocês. É um espaço que é muito bacana aqui. Esse bate-papo foi show de bola, eu gostei muito de estar conversando com vocês. É a gente que agradece, meu amigo. E eu quero deixar um convite aí para todo mundo, né? Quem quiser fazer natação, se desafiar em águas abertas, cara, me procura no Instagram, me manda uma mensagem lá, eu sempre tento responder, às vezes eu esqueço, mas é normal. Mas me procura, eu vou indicar algumas provas. Aqui em Manaus a gente tem o Rio Negro Challenge, não sei ainda se vamos ter de novo esse ano, mas pode ser que tenhamos, pode ser que não, mas de qualquer forma, ano que vem, de certeza, a gente pode ter de novo. Rio Negro Challenge. Mas a gente tem várias outras provas, né? Galera do triatlon, se dediquem mais à natação. A natação aí, vale a pena. Recadinho pra galera. Mas, pessoal, o importante sempre é estar em movimento. Se você gosta de corrida, mas não gosta de nadar, não gosta de pedalar, faz só corrida, cara. É verdade, que isso é saúde, né? Exatamente. Não fique parado. O importante é estar fazendo alguma coisa. É isso aí. Então, obrigado mais uma vez pelo espaço. A gente que agradece e meu amigo Vitor, como de praxe aqui, Opa! A gente sempre presenteia o nosso convidado. Obrigado. Assessoria. Já vou até colocar aqui. Sim, até pra tirar aquela foto, né, daqui a pouco. E eu vou simplesmente, vamos fechar aqui o programa, mas, cara, agradecer, Vitor, obrigado, foi muito esclarecedor. E que você volte mais forte ainda e que continue sendo exemplo para essa nova geração que tá vindo aí de atletas aí. Que se sintam inspirados, né? Com certeza, a ultramaratona tá aí para todo mundo, mano. E pode contar comigo, precisando, só chamar. Show de bola. Galera, valeu, mais um episódio Zona 2 Cast, espero que tenham gostado. Sigam o canal, botem um sininho, compartilhem, que a gente vem com muita coisa boa por aí. Valeu, tchau!